Agora que a gente já aprendeu a criar um banco de dados, deletar um banco de dados, agora a gente vai criar uma tabela no banco, certo? E existe duas formas de criar, via SQL direto e via modo gráfico. Eu vou mostrar para vocês primeiro o modo gráfico aqui, e vocês já vão ver o SQL e a gente vai estar dando uma olhada nele, beleza? Então a gente vem aqui no nosso banco mercado, né? E a gente vai criar uma tabela chamada categoria. Essa categoria, ela vai ter um ID, que é um identificador, e um nome, tá? Que vai ser o nome da categoria de fato. Vou clicar aqui, eu vou dizer que vai ter duas linhas, tá? Número de colunas, né? Falei linhas aí, é número de colunas. Qual o nome da tabela? Vou chamar de categoria. Vou criar aqui. Beleza? Aqui a gente vai ter que falar os campos que vão ter, que vai ser o ID, né? Que é exatamente o que eu falei, que vai ser o identificador. Vai ser o número que vai auto-incrementar, né? Quando a gente cadastrar uma categoria. A primeira vai ser 1, a segunda vai ser 2, 3, 4. E para isso a gente precisa selecionar isso aqui, ó, auto-incremento. Clico aqui em auto-incremento. Veja que ela virou uma primary key, uma chave primária, tá? Esse cara aqui que é a chave primária, que é a chave identificadora aqui da nossa tabela, beleza? E aqui não vamos definir mais muitas coisas, tá? Depois a gente vai ver mais sobre esses caras aí. Vou definir como inteiro, vai ser um número mesmo. E aqui no nome, vou colocar aqui nome, eu vou colocar como varchar. Varchar, ela é do tipo aí string, né? A gente vai colocar valores aí tanto com letras, números, caracteres especiais aí na nossa categoria. E vamos dar um guardar aqui, né? Opa, primeiro bora dar uma olhada aqui nesse cara, ó, nulo. Tá vendo? Quando a gente preenche esse cara aqui como nulo, a gente diz que esse campo aqui, ele não precisa ser obrigatório, tá? Eu vou deixar desmarcado para deixar não nulo nos dois. Eu quero que seja obrigatório tanto o ID quanto o nome. Eu vou clicar em guardar aqui. Aqui tá falando para mim uma coisa, ó. Introduz um comprimento válido. Aqui no nosso varchar, a gente precisa definir o tamanho dele, certo? Eu vou colocar do tamanho 100 aqui, ok? Depois eu vou entrar mais em detalhes no varchar, tá? Tem um detalhe que eu preciso explicar para vocês em relação à tipagem varchar e char também, mas deixa isso aqui mais para frente, beleza? Bora aprender aqui primeiro o feijão com arroz aí, depois a gente avança mais. Vou clicar em guardar aqui. Ele criou aí a nossa tabela, tá? E então a nossa tabela já está criada. Veja que tem aqui, ó, a tabela categoria, certo? Eu vou estar voltando aqui, ó. Veja que ele já até deu um select automaticamente aqui, né? Fez uma consulta aqui no nosso banco. Eu vou voltar aqui. Vou dar um refresh aqui. Vem aqui nas nossas tabelas. Tabela de categoria. Agora eu vou mostrar para vocês como é que você cria aqui no Workbench. Você vem aqui, ó, Create Table. Você vem aqui e dá um nome para a tabela. Vou chamar de categoria 2. Aqui eu vou dar um nome para ID. Aqui eu vou colocar ele como... Aqui eu vou marcar ele como not null. Lá é diferente, lá a gente define os que vão ser nulos, né? Aqui você define os que não vão ser nulos, então por padrão já vem marcado como not null esse cara aqui. Eu vou definir como auto-incremento, né? Que eu quero que incremente automaticamente o ID ali, que é o identificador. Aqui eu vou colocar nome também. E aqui nesse cara eu vou colocar 100. Beleza? Coloquei aqui 100. Eu posso marcar aqui como not null ele, que eu não quero que ele seja nulo. Eu vou dar um aplicar aqui. Veja que ele criou aqui, ó, o SQL, tá? O SQL que roda por debaixo dos panos. Eu vou copiar esse cara para vocês darem uma olhada, tá? Para mim não vale a pena ficar digitando esse cara na mão, tá? Mas eu quero que vocês vejam a estrutura, tá? Para quem está começando, principalmente, é interessante, tá? Criar na mão, fazer na unha aí a criação das tabelas, beleza? Eu fiz uma série de vídeo anterior, né?
onde eu mostro aí, isso aqui é uma atualização dessa série, então eu estou acelerando um pouco mais, mas é interessante aí vocês estarem vendo aí a forma que é criado via SQL. Vou criar aqui a nossa tabela, ó, beleza? Criei a tabela 2, está criada aqui, ó. É a mesma coisa do outro, tá? Eu vou criar aqui a tabela 3, só que via SQL, para vocês darem uma olhada. Dá um Ctrl V aqui, ó. Beleza? Eu tenho aqui a minha criação de tabela, tá vendo? Create Table. Aqui, ele colocou o nome do banco primeiro e colocou ponto, o nome da tabela. Né? Como a gente não está com o banco selecionado, é interessante fazer desse jeito aqui, senão não vai rolar, entendeu? Não vai funcionar. Mas se eu clicar aqui nesse cara, ó, quando a gente clica aqui, o banco está selecionado. Então, eu não preciso executar esse comando aqui, ó, porque ele já sabe qual a tabela que eu tô, qual o banco de dados que eu tô. Então, ele já veio aqui direto com a tabela, beleza? E aqui a gente tem o ID que a gente declarou, a gente definiu que ele é um número inteiro, ele vai ser not null, ele não vai ser nulo, e aqui vai ser um auto incremento, né? Ele vai automaticamente estar incrementando essa coluna aqui. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. E aqui no nome, né, a gente definiu como varchar de 100. Quero que tenha 100 caracteres aqui, tá? E not null. Beleza? Não vai ser nulo. E como chave primária, a gente definiu o ID. Ela que vai ser a chave primária, né? E ela vai servir aí quando a gente for fazer os relacionamentos, a gente vai identificar a chave primária dela lá na nossa tabela que vai ter o relacionamento dela. Isso a gente vai ver mais pra frente. Fica tranquilo aí que isso aí eu vou explicar aí pra vocês, beleza? Então eu quero que vocês vejam aqui como é feito esse SQL por debaixo dos panos, tá? Recomendo que pratiquem aí, tá? Criem outras tabelas, criem outros bancos de dados, deem outros nomes, tá? E saia fuçando aí. A gente vai criar outras tabelas mais pra frente, fiquem tranquilos aí. Vou estar executando esse cara. Executei aqui esse SQL, vou dar um refresh aqui. Veja que criou aqui a nossa tabela categoria 3, certo? Então a gente viu aí como criar uma tabela aí de forma bem simples, tá? É claro que a gente precisa estudar muito mais ainda, vocês precisam pesquisar aí os outros tipos de dados que existem, tá? A gente vai ver outros tipos, tá? Fiquem tranquilos, a gente não vai ver só o inteiro e o varchar, a gente vai ver outros tipos também. Mas aconselho que vocês vão atrás, pesquisem e não dependam só dos vídeos aqui do YouTube, beleza? Vá atrás aí, tem muitos artigos na internet, tem o site aí do MySQL para vocês estarem fuçando aí, beleza? Então é isso, se inscreva no canal aí, clique em gostei e falou!